Só um minutinho. Ó, então, tá gravando, né? Depois que acabar, gera o arquivo, eu mandei para vocês, vocês podem outras pessoas verem, né? Mas, então, voltando à ideia, né? Então, basicamente, é nessa interseção, né, do raciocínio clínico com a prática baseada em evidências que vocês vão encontrar a fortaleza desse profissional. Eu estou ouvindo bem, mas por algum motivo... O que é? Ah, seu microfone não está sendo detectado? Ah, que estranho. Tenta ligar e desligar. Às vezes você consegue configurar ele melhor, né? Ou vai na configuração ali no canto direito inferior, né? Beleza, mas então pode começar, né, o Rafael? Você tentou reiniciar seu modem, eu vou também. Certo, Rafael? Podemos, podemos sim. Tem 10 pessoas aí, né? Qualquer coisa você me manda mensagem, Médici. Ou aqui no chat, ou no WhatsApp e eu pergunto aqui para você. Isso. Então, é nessa interseção, né, que vocês pediram para falar, que eu acho que tem tudo a ver com o GEDAN, que vai estar essa formação do profissional moderno, assim, né? Então, vamos lá. Recentemente, até o pessoal da editora Sanar me pediu para fazer um capítulo sobre isso, né? Não sei se vocês têm contato com o Bruno. Na verdade, foi até um Pedro do GEDAN que me indicou, né? E a gente está acabando de escrever o livro, que vai ser um livro só de raciocínio clínico, baseado em casos, né? Hoje a gente vai falar um pouco disso, né? É um curso, inclusive é um curso que a gente tem, né, sobre raciocínio clínico. Vou fazer um merchanzinho aqui. O curso ele tem bastante coisa, assim, não só sobre atenção, sobre raciocínio clínico baseado em evidências, né, que é o raciocínio bayesiano, mas passa sobre várias coisas, né? Então, são 8 módulos, né? Então, o que você conhece sobre o assunto, o que é raciocínio clínico, o que como você usa desse raciocínio, como você aprende a raciocinar, como você pode aprender como de profissional moderno, é o que a gente vai falar um pouco hoje, e como aprender com seus próprios erros, baseado nos vieses cognitivos e evitar esses vieses cognitivos, né? Então, depois até eu tinha comentado, né, com o Rafael que o curso aí está disponível para os coordenadores fazerem gratuitamente, e a relação aí com o GEDAN é nesse sentido, né? A gente da empresa da Expert, é uma empresa que trabalha, assim como você mostrou, né, da SimSave, a gente faz praticamente a mesma coisa, mas para atenção primária, assim, né? E temos uma pegada mais de gestão para empresas, né? Mas então vamos lá. Então vamos começar sobre esse raciocínio clínico profissional moderno, né? Então, Ana Carolina chegando aí também. Então, pessoal, vocês provavelmente, né, igual eu falei, vocês usam muito sobre isso, né, no, nas reuniões de vocês, né? Eu lembro que quando eu participei, eu era um dos coordenadores, a gente fazia muito desses casos, né, para construir o raciocínio clínico com a pessoa, né, com os nossos colegas que são, né, participantes ali do GEDAN. Mas existe essa vertical aqui de raciocínio racional que eu acho que eu não sei se vocês já chegaram a tocar, acredito que sim, mas que tem tudo a ver, né? Que acho que é o que a gente vai comentar hoje. Então, pessoal, o que acontece, né? Isso aqui é uma tabela que a gente usa para guiar o raciocínio clínico, né? A gente tem passos para a construção do raciocínio clínico. Basicamente, né, que são as outras aulas que a gente dá, é basicamente o seguinte, né? A gente levanta os dados alimentares. Esses dados alimentares então, são os dados importantes que a gente, né, que a gente adquire na conversa com o paciente, que são esses dados mais destacantes, né? Esses dados, então, podem advir de várias circunstâncias, né, tanto na amnese, exame físico, exames complementares. E esses dados, eles são conjugados, né? Eles são conjugados de alguma forma para nos fazer, inicialmente, uma hipótese sindrômica, que depois é discriminada uma hipótese etiológica. Mas, o que acontece? Como que a gente faz a soma desses dados? Geralmente, como que a gente faz? Olha, se o
o meu paciente, ele tem esse dado, faz mais sentido uma primeira hipótese, porque essa outra hipótese, ela, por exemplo, tal condição geralmente não tem essa apresentação, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo, até estavam estudando agora do COVID, né? O fato de a anosmia, né? A anosmia, então, é um sinal, é um dado elementar. É basicamente a dificuldade de sentir cheiro, né? Ou a disgeusia, que é um dado elementar também, é um sinal que em terminologia médica, é a dificuldade de sentir gosto. Quando você conjuga esses dados alimentares associados a outras circunstâncias de síndrome gripal, então aqui, vamos supor que a gente está diante de uma síndrome gripal, mas a gente tem uma hipótese. A hipótese, então, seria COVID, ou a segunda hipótese pode ser influenza, ou a terceira uma rinite alérgica, ou uma quarta, e assim por diante. Então, a gente pode ter várias hipóteses. Quando a gente faz como que a gente chega à conclusão de uma hipótese? A gente vai somando dados para ver qual se encaixa melhor. Às vezes a gente faz isso até de forma forçosa, que é um dos vieses que a gente chama de viés de confirmação. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, esses dados, eles são somados. O fato de ter anosmia e disgeusia, estarmos numa pandemia, faz com que a hipótese de COVID seja uma hipótese que vai ter uma probabilidade importante, né? Então, é basicamente isso, probabilidades, né? Então, a gente está falando de probabilidades. E quando a gente está falando de probabilidades, a gente está falando desse cara, que é o Bayes, né? Vocês estão acompanhando, pessoal? Como é que estão aí? Tá tranquilo? Alô, alô? Vocês podem ficar à vontade, ó. Sim, Vinícius Nogueira. Então, Eu tô tranquilinho. beleza, eu vou perguntar algumas coisas para vocês logo, então por isso que eu falei para vocês pegarem a calculadora para vocês irem pensando comigo, tá? Eu quero inicialmente só mostrar para vocês, então, que que a gente faz essa soma muitas vezes de forma não matemática. A gente fala assim, se isso mais aquilo outro e não aquilo, faz mais sentido ser isso. Isso basicamente, pessoal, até colocar aqui no pente aqui mesmo para a gente desenhar um pouco, isso basicamente, pessoal, as doenças, né, elas podem ser entendidas basicamente como somas de conjuntos, um conjunto universos, né, conjunto, não sei se vocês lembram de diagrama de Venn, né, diagrama de Venn é aquelas interseções que a gente vê baseado em conjuntos. Então, por exemplo, se eu tenho, né, imagina só, se eu tenho uma situação que tem esse sintoma, mas não tem esse e esse, né, não tem esses dois do meio, né, esse aqui e esse aqui, é natural que a chance de eu estar diante dessa hipótese aqui, ó, que é a hipótese 1 aqui, e aqui estaria a hipótese 2, e aqui a hipótese 3, a chance Ô, Greg, diante rapidinho. disso, só concluir aqui. Então, vai ser essa hipótese. Entende, pessoal? É uma soma de conjunto. Pode falar. Em relação... Você tá mostrando alguma imagem? Porque a gente não tá conseguindo ver. Tá tipo a não? sua tela do Hangouts. Por isso que eu interrompi. Perdão, deixa eu ver aqui então, porque era para vocês estarem vendo, sim. Beleza. Vê se vocês estão... Agora, olha, entrou... Eu estava realmente mostrando a imagem. Vê se vocês estão vendo minha tela agora, a tela da apresentação. Vocês estão vendo? Agora sim. Não, beleza. Então, pessoal, o que eu estava mostrando para vocês é que essa soma, né, então, o que eu estava acontecendo era, né, se eu diante de uma síndrome, né, eu tenho vários dados ali que computam. Se eu tenho várias hipóteses, então, por exemplo, se esse dado elementar está presente, ele está presente na hipótese 1, ele pontua para essa hipótese 1. Se o dado elementar 2 está presente, ele pontua para a hipótese 2, ele se encontra na hipótese 2, igual eu falei do COVID, ele vai pontuar para a hipótese 2. Agora, imagina um dado elementar que não está na hipótese 2, mas está na hipótese 1.
ele vai pontuar mais para a hipótese 1. Então, quando a gente faz essa soma, então imaginem só, deixa eu tentar desenhar aqui uma tabela, né? Quando a gente faz essa soma, aqui, aqui. Então, olha só. Acho que entrou mais alguém. Então, por exemplo, quando eu faço essa soma aqui para a hipótese 1, HD1 e HD2, vocês entendem que se esse primeiro dado elementar está aqui, esse também está aqui, esse também está aqui, mas para a hipótese 2 só o 4 está, mas todos esses dados elementares aqui estão presentes, vocês concordam que essa aqui, por estar com mais dados presentes na apresentação do paciente, ela vai ser a hipótese mais provável? Por ter mais dados elementares coincidentes com a apresentação do paciente? Vocês entendem isso? Vocês concordam? É basicamente isso que a gente faz quando vai diagnosticar um paciente. A gente vai colhendo dado físico, na anamnese, no exame complementar, e fazendo uma comparação. Esse dado está presente no paciente e está presente na hipótese que estou elencando? Se sim, aquela hipótese tiver mais dados coincidentes, é a mais provável. Não é assim que a gente faz? Como que vocês estão acompanhando, pessoal? Alô, alô? Podem ligar o microfone de vocês e falar, pessoal. Sim, sim. Então, beleza. Vocês, então, a gente faz isso, mas vocês entendem que a gente não sabe o quanto, que a gente geralmente não sabe o quanto esse dado elementar está presente nessa hipótese, o quanto esse dado elementar está presente naquela hipótese. É isso que o nosso Bayes vem dizer. Ele vem mostrar que tal situação pode estar mais presente numa e não em outra. E o quanto está presente. Então, eu já não vou fazer mais uma soma de 1 para 1. Então tem aqui, é 1. Tem aqui, então é 1. Não tem aqui, então é 0. Então não vai ser mais 0 ou 1. Vai ser agora uma probabilidade exata. Então, por exemplo, então o quanto tem aqui? A probabilidade desse sinal estar presente nessa doença é, sei lá, 10%. Aqui, agora, então já não é 100% ou zero. Vai ter uma porcentagem associada a cada uma dessas situações. Então aqui é 15. Aqui não é zero, aqui às vezes era 0,1, por exemplo. Então agora a gente vai fazer uma soma de probabilidades. Isso que está expresso no diagrama de Venn. Eu vou mostrar para vocês depois uma coisa muito legal de um artigo, eu vou pegar ele para mostrar para vocês, que é o que fizeram para o COVID, mostrando lá o quanto cada apresentação, cada dado elementar, então até na questão da anosmia e da disgeusia estava presente no COVID, e é basicamente uma soma de probabilidades. Mas então vamos trazer isso para a realidade, vamos tentar pensar aqui, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança, e alguns limiares que a gente vai aprender hoje. A gente vai mais basicamente reforçar. Então, vamos começar com um exemplo e a gente vai fazendo junto esse exemplo. Tá? Vamos supor que vocês aí que gostam muito de... né? Entrou mais uma pessoa. Disseram que vão atender um paciente, né, lá na ortopedia que sofreu um acidente. Ele caiu com uma caixa e quebrou a perna. Você está passando pelo setor e vê ele por uns instantes antes da cirurgia. Ele está hemodinamicamente estável, mas tem hálito alcoólico. São 10 horas da manhã. E tem 3 aranhas vasculares na parte superior do tronco. Ele é obeso e tem um abdômen proeminente e ginecomastia, mas não tem hepatomegalia. Bem, pessoal, o que vocês estão fazendo, então, basicamente, é que apenas pela ectoscopia, vocês pegaram alguns dados. Você geralmente pega dados do exame físico, dados do exame complementar e dados da anamnese. Como que a gente aprende a pegar dados em cada um desses aqui, complementares? Com a semiotécnica, com habilidade de comunicação para o exame para a anamnese, com a semiotécnica pelos exames complementares e entendendo a dinâmica do exame físico e entendendo a dinâmica dos exames complementares para saber interpretá-los. Então, com habilidades
né? Então, até lá na Uni a gente fala muito disso, né? Então, habilidade de comunicação, semiotécnica, e essa técnica dos exames físicos, dos exames complementares, são o que nos subsidiam, né? A gente aprende essas coisas aqui para aprender a coletar dados de cada uma dessas instâncias, né? Quando a gente coleta esses dados, a gente adquire sinais. Esses sinais eles são os dados sobre os quais a gente vai raciocinar. E vocês aqui passaram e conversaram com esse paciente e viu que ele tem alguns sinais, né? Só de olhar, né? Olha que interessante, né? Alguém conhece esse questionário, o questionário Cage? Alguém conhece esse questionário Cage? Sim. Alguém conhece? Porque o que eu te perguntaria? Quem respondeu sim? Você acha, né? Qual que seria a melhor forma? Então, ó, a gente encontrou um paciente alcoólico. Se eu te perguntasse para você, esse paciente é alcoólatra ou não? O que você diria? O que vocês diriam? É alcoólatra ou não? Tem que explorar melhor a relação dele com o álcool antes de saber. Tem que explorar melhor. Porque se eu dissesse para vocês que apenas o fato de eu ter visto um sinal de hábito alcoólico às 10 da manhã, e para dizer que ele é alcoólatra... Podia ser um acadêmico de medicina. Podia ser um acadêmico de medicina, podia ser vocês. Não é verdade? Então, eu tenho que conjugar vários sinais para chegar a uma conclusão. Não existe sinal patognomônico, né? O sinal patognomônico são aquele que tem 100% de chance de estar numa situação e definir uma situação, ele não existe. Por quê? Porque geralmente a gente vai estar trabalhando com probabilidades. E o 0 e 1 não são, né, igual a gente estava falando aqui atrás, né? Isso aqui é só uma teoria que a gente faz de forma geral, mas na verdade não é assim, não é 0 e 1. Existe uma probabilidade embutida. Então, é essa probabilidade que a gente vai atrás. Como que você acha, igual você falou, tem que explorar melhor. Se eu te dissesse, então, assim, qual que seria a melhor forma de você definir que esse paciente é alcoólatra? Você faria várias perguntas, né, como a gente faz, desconectadas, várias perguntas gerais da nossa cabeça, do nosso sovaco, para definir que esse pessoal é alcoólatra. Vou fazer tal e tal pergunta. Ou você pediria exames, sei lá, algum exame específico que diria que a pessoa é alcoólatra, sei lá, medir alguma enzima, enfim. Ou você faria um questionário definido com 4 perguntas rápidas que predizem com alta chance de ser alto valor preditivo, né, que a gente vai aprender isso daqui a pouco, ou vai discutir isso. O que você prefere? Usar um questionário da sua cabeça, do seu sovaco, ou usar um questionário validado, ou fazer uma série de testes? O que vocês fariam? Questionário. O questionário. E aí, essa é a ideia do Cage. Ou seja, um questionário muito bem discriminado que, com 4 perguntas, você tem uma alta chance de estar correto. Vocês sabem a sensibilidade, a especificidade do Cage? Vocês sabem? É o que a gente vai ver agora. A gente vai lá no PubMed e vai pesquisar sobre um estudo de acurácia. Né? Estudo de acurácia é basicamente o seguinte: a gente pega um método, então quando a gente vem cá e compara, olha, eu tenho um sinal. Um sinal é advindo de uma anamnese, que seja, né? Esse sinal, o quão certo ele está? Geralmente o estudo de acurácia, ele compara com o padrão ouro. O padrão ouro, por exemplo, seria, sei lá, fazer uma biópsia no fígado dessa pessoa para ver que ele tem um alto acúmulo, um alto hepatite alcoólica, enfim. Só que dá pra gente, imagina todo paciente que você vai querer saber se ele é alcoólatra, você vai lá e vai fazer uma biópsia dele. O que vocês acham disso, pessoal? Todo paciente, agora a gente vai fazer o padrão ouro em tudo. Porque, basicamente, pessoal, é isso que a gente está falando. Imagina só, tem um paciente com dor no coluna. Beleza, vou fazer uma ressonância magnética para saber exatamente o que ele tem. Será que eu tenho que fazer uma ressonância magnética para tudo e para todos? Eu vou fazer o padrão ouro para tudo e para todos?
É isso que é a ideia do estudo da acurácia. A gente fazer um exame, né, físico, um exame qualquer, né, porque vocês têm que encarar todas as coisas, anamnese, exame físico, exame complementar, como testes. A sua pergunta na anamnese, ela é um teste, assim como o exame complementar. A gente acha que não, que só o exame complementar que tem associado a sensibilidade e especificidade. Não, qualquer manobra, qualquer palavra sua na anamnese, ela tem um exame, ela é um teste que você está fazendo para adquirir sinais. Então, só que às vezes eu não preciso fazer o padrão ouro. Às vezes eu posso fazer uma coisa que não vai mudar. O desfecho é o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou dando palestra sobre telemedicina e trabalhando um pouco com isso, a gente vê que a tela propedêutica, ou seja, às vezes falar uma palavra, né? Fazer um exame à distância, estou também trabalhando com isso, né? Fazer uma pergunta à distância tem o mesmo desfecho do que eu examinar a pessoa de forma presencial. Podemos até discutir isso. Ou seja, a gente está falando que o padrão ouro, ele teve o mesmo desfecho que um sinal que não é o padrão ouro, que uma propedêutica que não é o padrão ouro. Então, é isso que a gente vai ver, né? Olha que interessante. Nesse estudo de acurácia, que é isso, né, comparar, a gente adquire essa tabela 2x2. Vocês lembram disso aqui, pessoal? Tabela 2x2? Hein? Vocês lembram disso aqui da epidemia, o primeiro período? Vagamente. Eu lembro esse troço, toda vez que eu preciso fazer a conta, eu desenho uma. Isso mesmo, tem que desenhar, é a melhor forma, né? E assim, eu lembro, né, na epidemiologia, que quando a gente faz, uma coisa totalmente desconectada, assim, da realidade, né? Aquelas aulas mais sem noção. Mas, na verdade, pessoal, aquilo lá é a base da medicina, é a base da prática baseada em evidências. Tipo assim, aquilo lá apesar de ser apresentado para a gente de forma mais tosca possível, né? A gente acha, inclusive a gente chega a dizer que a clínica é soberana, né? A gente sempre fala isso, a clínica é soberana. Cara, não, a clínica não é soberana. A epidemiologia clínica é soberana. Porque se você visse, né, é o que a gente vai tentar mostrar para vocês, o que tem valor, e é como a medicina vai evoluir, a medicina do futuro é isso, basicamente, né? É a gente saber trabalhar dados, né? Que advém da epidemiologia clínica, saber interpretar isso, isso que é a soberania da medicina, né? Porque medicina é ciência, eu sempre falo com os alunos, só acho que medicina e aí é uma opinião, né? Isso já é uma opinião. Tem um autor que fala sobre essa questão do estado da arte, né? E tá tudo no estado da arte, o estado da arte. Cara, o estado da arte nada mais é do que um estado prévio, onde as coisas ainda não foram exploradas de tal modo a discriminar o passo a passo daquilo e poder ser ensinado, testado, melhorado, com eficiência, efetividade e eficácia. Então, de fato, muitas coisas ainda estão no estado da arte, mas a tendência é que todas as coisas passem a ser cientificizadas. E esse autor, ele fala isso, ele fala isso muito legal, cara. Ele fala o seguinte, que isso é arte. Aí está o valor da arte. Isso é tão bonito, né? Você, por exemplo, olhar para uma pessoa, eu lembro que eu olhava para o professor Enio, né? E falava assim, cara, como que pode um cara saber tanto e saber ter tantas hipóteses diagnósticas? Isso é muito... eu nunca vou poder ser assim, não tem como. Por quê? Porque estava no estado da arte, né? Uma pessoa ali, eu lembro, né, assim, eu olhava distante, assim, eu sempre acompanhava ele, e falava assim, cara, não tem como, né? É impossível. Só que eu comecei a estudar sobre raciocínio clínico, né? Como fazer isso de forma racional. E tem como você desenvolver isso. Tem um passo a passo, né? Inclusive é esse curso que a gente tentou sistematizar a partir do estudo que a gente fez. Então, isso é bonito, cara. Isso é arte, assim. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender, porque aí a gente pode... Todo mundo pode desenvolver isso. Não é questão de dom, não é questão de ser agraciado pelo dom divino. Né? Todo mundo pode aprender isso, pode desenvolver isso da melhor forma. Então, quando a gente olha para essa tabela, né, é importante a gente desenhar mesmo. Mas já que você, né, que comentou que desenha, o que você está vendo aqui? Né? Vamos tentar, baseado nisso aqui, tirar a sensibilidade desse dado, a sensibilidade do Cage. O Cage, ele fica positivo quando você tem, segundo o tradicional, quando você tem duas ou mais respostas, né? 3 ou 4, 2 ou 1. Então,
Vamos tentar tirar a sensibilidade desse exame, para a gente ver quão sensível e depois o quão específico é esse exame. Vocês se lembram como que faz o cálculo de sensibilidade? Alô, alô? Não lembro. Não lembra. Mas só basta você pensar que é o seguinte, né? Eu estou querendo eu estou querendo saber, né, as pessoas positivas, né, as pessoas verdadeiramente positivas, dentre as quais, né, o meu teste identificou. Então, geralmente, né, o sensibilidade e especificidade, elas vão ser dadas nessa vertical aqui. Então, vai ser os verdadeiros positivos sobre todos os positivos, né, que foram encontrados pelos meus testes. Então, são os verdadeiros positivos, então, o que o meu teste encontrou de positivo sobre todos os positivos. Então, ele encontra 60 sobre 117, né? Façam esse cálculo, vejam aí quanto que dá. Isso. Eu posso fazer também aqui, eu já tenho pronta a conta, igual aqueles programas de comida, né, que tá tudo pronto, né? Mas, assim, seria legal vocês aprenderem, né, a fazer. Então, os pacientes com teste verdadeiro positivo sobre os pacientes com teste positivo. Então, a gente tem A sobre A mais C. Então, a gente tem uma sensibilidade de 51%, ou seja, esse teste, ele detecta vamos dizer assim, a verdade comparada ao padrão ouro, tá? Comparada ao padrão ouro, porque a gente sempre tem que comparar uma coisa, porque, na verdade, tudo é relativo, né, pessoal? A verdade é bem relativa, né? Relativa, a ciência, inclusive, não pretende descobrir a verdade, né? A gente vai, em termos de epistemologia da ciência, não é essa a ideia. Então, a gente está comparando a verdade com o padrão ouro. Então, em relação ao padrão ouro, o padrão ouro detecta 117. O meu teste detecta só 60. Então, em relação ao padrão ouro, o meu teste ele é 51% valoroso, 51% coincidente. É basicamente isso. Quando eu faço a especificidade, é basicamente a mesma coisa, só que para detectar a negatividade da situação, a ausência da situação. Então, vai ser 1, né, a ausência da situação detectada pelo meu teste, sobre o tanto que, aliás, né, vai ser a negatividade detectada, né? Então vai ser 400 sobre todas as pessoas que não têm a doença. Então vai ser, nesse outro canto, vai ser então D sobre B mais D. Então, a especificidade do teste, ou seja, o quanto esse teste detecta a verdadeira negatividade ou a ausência, é 98,8, 99,8. O que vocês acham desses valores, pessoal? 99,8 e 51%. O que vocês acham desses valores? Olá, pessoal. Olá, olá. Pode falar. Ah, não. Eu não quero falar, não. Alguém tem que falar no meu lugar, que eu sou empolgado demais com essas coisas. Alguém comentou. Agora eu tô vendo que vocês estão cheio do chat aqui. Deixa eu ver. Cadê? Quer dizer que é muito bom para poder excluir isso, mas não bom para confirmar. Não é Ótimo, que legal. não é bom para confirmar, né? Mas assim, se ele der negativo, a chance de a pessoa não ter problema com álcool é muito grande. Ótimo, ótimo. Legal. É que eu vi algumas pessoas comentando aqui. Engraçado que eu não tô conseguindo abrir o chat. Engraçado. Não, interessante. Essas conclusões que vocês tiraram foram bem legais. Então, quer dizer que é um teste que é muito bom para alguma coisa. Quando ele é bom para, vamos dizer assim, igual vocês, até uma coisa que a gente vai ver lá na frente, sobre o spin e o snout. Eu não vou comentar isso agora, não, para que vocês não se confundam. Mas, na verdade, é o contrário, tá, pessoal, do que vocês concluíram. Tá? Esse teste ele é bom para incluir, olha que engraçado, e não para excluir. A gente vai dizer, e ele também é um teste que é bom para rastreio, então é o contrário, tá, pessoal? Mas eu vou explicar por quê, tá? Mais para frente, ok? Só que, pessoal, olha que interessante. Alguém já viu essas curvinhas aqui? Alguém já viu essas curvinhas? Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat aqui de novo. Agora foi, ó. Então, então alguém já fez aqui 51%, muito específico,
esse mesmo exame confirmatório, mas não tão bom para confirmar, não bom para rastreio, altamente para... Está entrando mais gente. Perfeito, Rafael, é a curva ROC. Isso aqui é a curva ROC, pessoal. A curva ROC nada mais é do que uma curva que associa a sensibilidade e a especificidade para encontrar o melhor ponto de corte, pessoal. E aí vem uma nova... Eu vou até apagar aqui para desenhar para vocês, né? Aliás, isso vai ser apresentado até aqui no slide, né? Mas, assim, é interessante vocês aprenderem isso, né? Uma coisa que eu estou até falando com os alunos lá da minha turma, né? Porque, pessoal, basicamente, o que a gente faz na medicina também, né, com essas coisas, é definir pontos de corte a partir do qual um sinal, um dado elementar vai ser detectado. Então, olha que interessante, né? Antigamente, né, o corte de pressão alta ou o corte de hipertensão e de diabetes era muito maior. Não sei se vocês sabiam, mas os cortes já foram bem maiores do que é hoje, né? O ponto de corte hoje para pressão alta, para a população adulta, 140/90 e 126, né, de glicose. O que isso quer dizer, pessoal? É que o ponto de corte foi definido a partir do qual esse sinal é importante e antes do qual esse sinal não é importante, não é definidor, né, de alguma situação. Só que isso modifica a sensibilidade e a especificidade do teste. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um ponto de corte 1, ou seja, um ponto de corte que é muito mais sensível. Então, por exemplo, se o meu cage aqui que eu estou colocando, que 3 ou 4 perguntas é que positiva ele, 2 ou menos não positiva. Se eu ponho um cage, se eu falo agora, o cage, você vai positivar com 2, ou seja, com menos questões positivas. É claro que a sensibilidade dele vai ficar maior. Então, só que isso modifica a curva ROC. Isso, naturalmente, diminui a especificidade. Então, essa especificidade que a gente encontrou e essa sensibilidade que a gente encontrou é para esse ponto de corte aqui. E se a gente modifica o ponto de corte, ele vai modificar a sensibilidade e especificidade. Então, isso é uma coisa interessantíssima que a gente tem que pegar. E depois a gente até vai falar um pouco sobre o índice kappa, que tem tudo a ver com isso. Mas então, é bom que vocês saibam, o que muda, o ponto de corte muda a sensibilidade e especificidade do teste, assim como muda se a gente mudar o ponto de corte aqui do diabetes e da pressão alta. Porque quando a gente reduziu, né, quando a gente reduziu o ponto de corte, nada mais é do que a gente aumentou a sensibilidade desse teste. Só que ao aumentar a sensibilidade, a gente tem um problema, que é esse aqui. Alguém já viu essa imagem aqui, pessoal? Alguém... Podem comentar aí, pessoal, como que tá indo. Gente, isso que eu tô falando é muito importante, e eu não tive isso na faculdade até o 8º período. Não, na verdade, isso aqui, pessoal, igual eu tava falando no início, né? Sem isso aqui, pessoal, o que vocês estão fazendo sem entender isso aqui, eu falo isso para meus alunos no primeiro período lá na Uni, sem entender isso aqui, o que vocês estão fazendo, aprendendo com medicina, é basicamente medicina do sovaco. Medicina do achismo. A medicina da aprendizagem orelhada. Sem entender isso aqui, sem entender isso que vocês estão fazendo, que é a base, né, da nossa profissão, né, entender, raciocinar, né, você não está fazendo ciência naturalmente, sabe? A gente tem que ter essa dimensão, né, até uma crítica que eu falo muito, porque senão vocês vão ser técnicos de medicina, vocês não vão ser médicos. Vocês vão ser aquele macaquinho que chega assim, macaquinho, deu 50/90, ok, então eu faço isso, aquele negócio queixa-conduta, se isso, aquilo, eu não sei pensar, eu não sei raciocinar. Eu falo isso com meus alunos no primeiro período, eu falo assim, cara, se vocês não sabem isso aqui, estão aprendendo a simplesmente a pegar uma coisa, se isso, aquilo, e não sabe conjugar esses dados, pensar esses dados em termos de probabilidade, em termos de raciocínio, vocês são técnicos em medicina, vocês não são médicos, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa dimensão, tá? E é o que é o que mais acontece, né, com a nossa formação, né? A gente tem hoje, né, a gente pratica medicina como a gente praticava no século XVIII. Né? Se alguém já viu, né, já leu algum livro de história da medicina, então eu gosto muito daqueles livros lá do físico, né, essas coisas, cara, é a mesma coisa.
Então, assim, é aquela mesma coisa, né? Então eu tenho que ir no consultório, fazer a palpação ali, aí eu acho mais ou menos que é isso, e vou achando, e vou pedindo um tanto de exame, e assim, é aquele negócio que a pessoa não pensa, você não tem uma pessoa que consegue conjugar. E isso, pessoal, isso, né, que a gente aprende a fazer, né, de forma até artesanal, né? A nossa faculdade é totalmente artesanal. Isso vai ser substituído por máquinas, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tipo assim, eu até trabalho um pouco com inteligência artificial, né, mas até num nível muito menor do que já existe. Cara, esse negócio de somar coisinhas e fazer essa pontuação, a máquina faz isso assim, trilhões de vezes mais melhor do que a gente. O que a máquina não faz de tão bom ainda, né? Ainda é saber raciocinar de forma mais rápida, mais inteligente, vamos dizer assim. Não sei se vocês lembram, né, do Deep Blue. Deep Blue, alguém lembra do Deep Blue? Alguém conhece essa história do Deep Blue? Hein, pessoal? Alô, alô? Alguém lembra do Deep Blue? Se não me engano, o primeiro robô a ganhar uma partida de xadrez, né? Partida de xadrez. Cara, olha que interessante. Ele estava jogando com o russo, né? A máquina jogava contra o enxadrista russo. Ela não ganhava, até o momento em que ela ganhou, que foi na década de 90. Por que a máquina ganhou? Porque a máquina, o que ela faz? Ela pega todas as jogadas possíveis e calcula uma a uma. Ela não ganhava antes porque a velocidade de fazer uma a uma dela era muito lenta. A partir do momento em que foi melhorando a tecnologia, essa máquina começou a fazer as jogadas, todas as probabilidades de jogada muito mais rápido. E ela ganhou do enxadrista russo. Porque o enxadrista russo, ele não fazia todas as jogadas. Ele não pensava todas as probabilidades de jogadas. Ele pensava as melhores. Entende? Ele pensava as melhores probabilidades de jogo. A máquina fazia todas, mas ela era mais lenta. Ele fazia as melhores, era mais rápido. A máquina passou a ganhar quando ela começou a fazer um recorte, né, já falando de revista, quando ele começou a fazer mais rápido todas as probabilidades, porque a máquina tem que fazer todas as probabilidades. Ela ainda não consegue ter a cognição para fazer esses insights tão rápido. É isso que a gente tem de valor ainda na medicina. Porque quando a máquina até aprender isso, e é o que a gente chama de machine learning, né, ela conseguir aprender a aprender, ela vai ser boa até nisso. Então, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que, por enquanto, a gente vai estar com essas soft skills, vai ser nossa. As nossas... justamente, né, isso mesmo. Essa questão da criatividade. A gente vai ter essas soft skills. Então, enquanto isso, é isso que é o nosso valor. Então, a gente tem que aprender essas soft skills e parar de aprender como máquinas. A gente aprende na faculdade a ficar decorando coisinha como máquina. Isso é tão burro, velho. Porque, assim, você não tem um HD tão bom quanto a máquina. O que você faz de melhor é o processamento. Então, você tem que investir no processamento. Para de guardar e estocar dado igual máquina. Porque se você fizer isso, você vai ser ultrapassado. E pode ser que no futuro a máquina até isso faça. E aí a gente vai passar para outra atividade, né? Que é gerenciar máquinas. Possivelmente um novo estágio, né? Da evolução é que a gente vai fazer isso. A gente vai ser gerente de máquinas e interpretadores de máquinas. Então, até então a gente era o quê? Artesão, né? Aí depois a gente passava o quê? Não sacou isso, a sociedade não sacou isso. Isso vai ser em tudo, pessoal. Na medicina também. A gente acha que a gente é muito intocável, mas também. Então, assim, é isso mesmo. Então, a gente tem que passar a esse novo estágio. A gente está aprendendo medicina como a gente aprendia como artesão. A gente tem que aprender soft skills, a saber fazer isso agora. E no futuro saber, inclusive, gerenciar mais. Por isso que a tecnologia é importante. Então, se você não tiver essas skills de soft skills, habilidade de comunicação, raciocínio clínico, prática baseada em evidências, gerenciamento e saber tecnologia, você é um médico morto. Você vai morrer no próximo século, nos próximos anos. É isso, não tem dúvida disso. Então, assim, essa live ela está um pouco macabra, mas é isso mesmo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ô, Greg, tem um link que eu mandei no chat, vou até mandar ele de novo aqui. Legal. Se você quiser abrir ele,
Ele é uma forma muito visual de ver essas curvas, velho. Eu acho que o pessoal vai compreender bem, assim. Que Eu massa. encontrei esse link pesquisando na internet, falei, cara, é perfeito. Legal, é isso mesmo. Olha que legal, que bonito. Ó. Você consegue Não mexer, né? é? Baseado Uhum. em idade, sensibilidade, especificidade, você vai começar a pegar mais falsos positivos e vai o quê? Vai começar a modificar aqui a rock. Então é basicamente isso que a gente está fazendo. Eu vou pegar essa imagem, mas depois é basicamente isso que você acabou de me mandar. Ó. Olha que interessante. Põe, a gente tem uma população que não tem doença. Por exemplo, hipertensos, uma população que está hipertensa. Né? É uma população de pessoas saudáveis e uma população hipertensa. Se eu disser para você, olha, pessoal, eu vou medir a pressão de vocês agora, né? Depois de ouvir essas barbaridades que eu falei. Aí vamos supor que vocês estão ansiosos. Aí a pressão está alta. Eu posso dizer que vocês são hipertensos, pessoal? Porque caiu acima de 140/90? Então vocês são hipertensos. Vou começar a tratar o medicamento. O que vocês acham? Não. Então, pessoal, o que acontece é que essas duas curvas de pessoas saudáveis e pessoas doentes, elas têm uma interseção. Então, existe alguma população, que é o Rafael nos mandaram aqui, ó, que, baseado no valor que a gente põe de ponto de corte, que é isso aqui, ó, limiar, threshold, né, que é o limiar em inglês, a gente vai pegar mais ou menos pessoas verdadeiramente. Aqui são pessoas o quê? Para essa curva. Elas são falso positivo. E essas pessoas aqui, elas são negativas, elas são falso negativas. Então, a gente vai estar pegando falso positivo ou negativo. Não tem como, não existe um método 100%. Então, o ponto de corte, pessoal, vai modificar isso. Então, quando a gente modifica, a gente tem que ter essa noção de que a gente não pode ficar, a gente pode estar causando mal ou deixando de causar bem. Causando mal para aquelas pessoas que são falsos positivas e deixando de causar bem para aquelas pessoas que são falsos negativas. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E como que a gente pensa? Entendendo esses valores aqui, né? E olha que interessante. Então, o cage, o ponto de corte, ó, olha como que vai modificando, né? Que é basicamente isso que o Rafael mostrou aqui pra gente. Ao aumentar o ponto de corte, né, a gente vai modificando a sensibilidade e especificidade. Olha como que modifica. Se eu tenho um ponto de corte 1, eu tenho a sensibilidade 89. Olha que interessante. Ela sai de 51 e vai para 89, mas a especificidade cai. Se eu vou para o corte 2, 74, 91. 51, 99, 25, 100. Então, assim, olha que interessante, né? Se eu pôr assim, ó, se alguém responder uma questão daquelas positiva, ela vai ter uma especificidade 100%. E convenhamos, né? Muito possivelmente alguém de nós vai responder uma daquelas questões positivas, né? Poxa, alguém já te importunou de você estar bebendo muito, né? A sua mãe já falou isso, né? Tipo assim, menino, para de beber, bebe um pouco menos. Então, você estaria caindo aí na situação, né? Só que, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai fazer essas questões, eu não quero saber, a minha pergunta não é assim, então deu positivo, eu não quero saber da sensibilidade, na verdade, né? Não é a sensibilidade que é importante. A minha pergunta é, se o paciente responder positivo, o quão certo eu posso estar de que essa doença está presente? Essa é a pergunta. Se o paciente responder negativo, o quão certo eu posso estar de que essa doença está ausente? Isso é o valor preditivo positivo. Então, vamos voltar na nossa tabela 2x2. Então, basicamente o seguinte, ó. Se o paciente responder positivo, o quão certo eu posso estar, né, de que essa pessoa está doente? Então, ó, para o case 3 ou 4 perguntas, 61 responderam positivos. Então, o valor preditivo positivo agora é na horizontal. Então, ó, de 61 pessoas, quantas responderam positivos e são verdadeiramente positivas? 60. De pessoas que responderam negativa por esse case 2 ou 1, foram os 457. Mas quantas são verdadeiramente negativas? 400. Então, agora é na horizontal. Esse é o valor preditivo. Então, a gente vai lá de novo e vai encontrar nosso valor preditivo. Ou seja, se uma pessoa respondeu positivo para esse teste, tem a chance de 98,4% de ser positivo. Por isso que é o contrário que vocês falaram, né? E se a pessoa respondeu negativo, ela tem uma chance de 87%. Então, esse teste, ele é muito bom, na verdade, para incluir. Porque se positivo, né,
ele está incluindo mais. Se negativo, ele está... Perdão, olha só, a gente vai... acho que aqui vai ser resolvida essa situação nossa. Aqui, ó. Opa, perdão. Ixi. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Que agora até eu perdi aqui. Peraí. Aqui. Alô, pessoal, vocês estão me acompanhando? Sim. Vamos lá. Vamos com calma. Essas partes, elas estão bem estranhas mesmo, né? Então, ó, a gente chegou a nosso valor preditivo positivo. Vocês me acompanharam até aqui? Uhum. Então, beleza. Então, ó, a gente já achou o valor preditivo positivo e negativo. E uma outra coisa que a gente vai concluir, também é importante, a gente saber é que esses valores, na verdade, pessoal, eles variam com a prevalência, né? Então, a gente já sabe que, olha, se esse negócio der positivo, se a pessoa responder positiva, existe uma chance, né, de 98,4%, na verdade, probabilidade, né, porque não são coisas iguais, tá, pessoal? Depois a gente vai diferenciar esses termos. Chance e probabilidade são coisas diferentes, tá? Então, eu estou falando de probabilidade aqui. Então, se a pessoa responder positivo, existe a probabilidade de 98,4% de esse teste realmente dizer que ela é positivo. Se responder negativo, existe a probabilidade de 87,5%. Só que isso, pessoal, tem um problema. Varia com a prevalência. Por quê? Porque se eu tiver num ambiente onde tem mais prevalência, isso vai modificar. E se eu tiver num ambiente que tem menos prevalência, isso também vai modificar. É o que nos mostra esse segundo teste aqui. Olha que interessante. Aquele exame que a gente fez, né? Aquele artigo que a gente leu, ele estava adaptado a uma população de Boston. Olha só, era uma população de Boston, um hospital de Boston. O que vocês acham disso, pessoal? Num hospital de Boston, né, lá nos Estados Unidos, é diferente, a população é diferente da nossa? O que vocês acham? Totalmente. É possível, né, que aqui, e aqui é uma hipótese, né, é possível que aqui tenha mais pessoas alcoólatras. Vamos supor que, se a gente for no hospital, sei lá, se a gente fosse lá no Cidinha, né, hospital aqui, onde está cheio de alcoólatra internado, é muito possível que no hospital geral tenha mais pessoas, no hospital geral, tenha mais alcoólatras do que no hospital de Boston, não é verdade? Ao mesmo tempo, no hospital da Rússia, talvez teria mais alcoólatras, porque... Justamente. Justamente, no Hospital da Rússia teria mais. Então, modifica, né? Então, olha aqui, isso aqui já é uma coisa, um esquema aplicado de forma hipotética, né? Não existe esse estudo, mas eu pus a prevalência de 50%. A prevalência lá em Boston, a gente fez a prevalência aqui, ó, era 23%. Aqui eu aumentei a prevalência para 50%. Eu arredondei o número de participantes para facilitar o cálculo. Então, ó, agora a gente tinha 2.000 participantes. E quando a gente faz... agora eu gostaria que vocês fizessem esses cálculos. Bom, eu quero que vocês... Vamos ver se vocês aprenderam. Façam a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e negativo desse quadro 2x2 e joguem aqui no Meet. Eu quero que vocês joguem no Meet aqui como é que fala? No chat, o valor. Chat? Podem fazer sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Vamos lá. Vou até ver o WhatsApp aqui enquanto vocês respondem. Tá dando certo aí, pessoal? Vamos ver. Quem tiver já quiser postar, pode ficar à vontade aí, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui para deixar vocês vendo, né?
E aí, pessoal, postaram? Como é que foi? Vai só ter uma carreata aqui, o que é isso? Manifestação de novo? E aí, conseguiram, pessoal? Alguém? O valor preditivo positivo é o A sobre o A mais B, né? Sensibilidade seria, então, o A sobre aqui tá, a sensibilidade seria A sobre A mais C, a especificidade D sobre B mais D, né? Lembra, Aham. sensibilidade, especificidade na vertical e o resto na horizontal. E aí, conseguiram? Ó, lembrem, então S é igual a P sobre T mais D, probabilidade de testar positivo. Isso, exatamente. Ah, aqui ó, o Eduardo já pôs, ó. Então, já tem um tanto de gente que pôs, perdão. Então, ó, 96,6, o negativo 67, a sensibilidade 51, 99, e ficou em zero mesmo. VPN 0,67, 0,99, beleza. Ó, deu igual ao do Vinícius. Vamos lá para a gente conferir? Então, ó, olha que interessante, né? Então, ó, quando a gente faz a sensibilidade e especificidade, ela mudou? A sensibilidade e a especificidade mudou? Não mudou, né, pessoal? Vocês viram que deu 51 e 99,8 do mesmo jeito? Vocês viram? Sim. Deu a mesma coisa. Por quê? Porque a sensibilidade está associada a cada teste com seu respectivo ponto de corte. Então não vai mudar, a não ser que a gente mudasse o ponto de corte. Mas o teste é intrínseco a ele. Mas o valor preditivo positivo mudou. Por quê? Quando a gente aumentou, né, a sensibilidade, aumentou a prevalência, a prevalência no Brasil foi maior, então o valor preditivo positivo aumentou. E o valor preditivo negativo diminuiu. Então, ó, o valor preditivo positivo aumentou porque a prevalência aumentou. E o valor preditivo negativo diminuiu porque a prevalência diminuiu. Isso é óbvio, pessoal. Imagina só, é mais fácil eu achar, vamos pôr, o que eu poderia, assim, dizer, né? Não me entendam mal, eu vou fazer uma piada aqui, mas eu não sei se é bom também. Piadas são ruins, né? Deixa eu tentar pensar em outro exemplo. Eu acho que esse exemplo tá bom. É mais fácil eu achar um atleticano dentro do estádio do Atlético, no jogo do Atlético, ou é mais fácil eu achar um atleticano dentro do estádio do Cruzeiro, no jogo do Cruzeiro, na torcida do Cruzeiro? O que vocês acham? É óbvio, não é? Sim. É bem óbvio. Então é isso, pessoal. A prevalência está maior, vai ser mais fácil de achar, né? Só que, o que acontece? Isso a gente fez, pessoal, tudo que a gente fez até agora, foi para mostrar para vocês algumas situações de exame de anamnese. A gente poderia fazer a mesma coisa para exame físico. Por exemplo, lembra que a gente viu no nosso paciente, né, que ele tinha vários sinais de exame físico de insuficiência hepática? Vocês lembram quais sinais que ele tinha? Aranhas vasculares. Aranhas vasculares, que mais?
Aqui, ó, até pus aqui de novo. Acho que tinha ascite, se eu não me engano. Ele tinha um abdômen proeminente, né? Pode ser que seja. Ginecomastia, que mais? Hálito alcoólico, obesidade. Ok, então ele tinha alguns sinais. Será que se a gente fizesse a mesma coisa no exame físico, que eu falei para vocês que é a mesma coisa, é um teste, a gente poderia ver o quanto estava associado. E aí é que a gente vai, nesse estudo também, né, pegar um estudo de acurácia e ver para exame físico. Ai, caramba, lá na frente. Aqui eu não tô, eu tô usando o Prezi, mas é que o Prezi às vezes deixa a gente até tonto, né? Aqui. Então, ele fez a mesma coisa, ó. Ele quis ver, né, se a história, né, de edema bilateral de tornozelo, né, o fato dele ter um edema bilateral de tornozelo com uma barriga proeminente era suficiente para dizer se esse paciente também tinha ascite. Então, o que ele... porque a gente não sabe se ele tinha ascite, né? A gente poderia usar várias manobras, podia usar aquelas manobras lá que a gente faz, de piparote e tal. Aqui ele só quis comparar o edema de membros numa pessoa com obesidade, com abdômen proeminente, para ver se ele tinha ascite. Se esse sinal estava associado a esse padrão ouro. Então, ele foi lá e fez a mesma coisinha, fez o mesmo teste, né? E quando ele foi fazendo, né? Aqui até, olha que interessante, né? Até no curso fala, complete considerando que a sensibilidade e a especificidade do teste inerentes a ele não se altera. Né? Então, aqui é o caso, né? É o caso do artigo. Então, a gente pegou o artigo e fez uma tabela 2x2. Se você pegar esse quadro 2x2, você consegue encontrar a sensibilidade e especificidade que é inerente ao teste. Se você fazer esse mesmo teste num ambiente onde tem mais prevalência, que é o que eu fiz aqui, né, colocando mais pessoas, mais prevalência, você vai conseguir descobrir o valor preditivo positivo e negativo da mesma forma. Então, assim como que a gente fez para anamnese, a gente faz para o exame físico. Se vocês quiserem, eu posso passar para frente igual o programa de culinária, né? Mas se vocês quiserem fazer de novo os cálculos, a gente pode fazer. O que vocês preferem? Eu prefiro que passe para frente. Pode prosseguir, acho que já deu para entender. Já deu para entender. Então, beleza. Isso aqui não é a parte mais legal. Vamos chegar na mais legal, né? Então, a gente fez aqui a sensibilidade e especificidade, utilizando os estudos da Carolina do Norte, jogamos na prevalência 50% e achamos um valor preditivo negativo e positivo. Só que, olha que interessante. Esse teste aqui, ele tem muito mais sensibilidade e especificidade, não tem? Diferentemente do Cage, que tinha muito mais especificidade do que sensibilidade, não era? E aí que a gente vem à nossa conclusão. Olha que interessante a conclusão desse estudo. O valor preditivo negativo é muito maior quando a sensibilidade é muito maior. E o valor preditivo positivo é muito maior quando a especificidade é muito maior. Isso para uma mesma prevalência. Se eu aumento a prevalência, aumenta o VPP e diminui o VPN. Mas o que ele quer dizer com isso? Essa regrinha aqui, ó. SNOUT. Sensitivity Test Rule Out. Se o teste é negativo. Ou seja, testes muito sensíveis, eles são bons para excluir e quando o teste vem negativo, ou seja, o valor do teste é de exclusão. E esses testes geralmente são usados para serem de rastreio, né, que a gente fala, né? Então, aquele teste nosso, né, ele é mais específico. E ele, então, é a segunda regrinha, que é o SPIN, Specificity Test Rule In, quando o teste é positivo. Essa é uma regra que você pode ter em mente, né, que para uma mesma prevalência, testes sensíveis são bons para excluir e testes muito específicos são bons para incluir, quando são positivos ou quando são negativos. Essa é uma regrinha. Beleza, pessoal? Só que, até aqui, não é o legal. O legal, pessoal, é isso aqui. Porque tudo aqui a gente está dependendo da prevalência, não está? Dependendo da prevalência? Não é isso? A gente vai ter que ficar, então, fazendo os cálculos toda vez para prevalência? Aí é que vem o razão de verossimilhança, que é uma medida muito mais sofisticada. Vocês conhecem a razão de verossimilhança?
Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não tô lembrando agora. Isso, é uma coisa que vale muito a pena vocês aprenderem, porque isso aqui é o futuro, vamos dizer assim, né? É muito legal isso aqui. Então, o que acontece? Se vocês pensarem bem, quando a gente está entrevistando o paciente, ele tem uma probabilidade a priori. Essa probabilidade a priori é o que a gente chama de prevalência pré-teste. De onde que vem a prevalência pré-teste? Pessoal, a probabilidade pré-teste, né? Probabilidade pré-teste, ela vem da prevalência da população. Então, por exemplo, se eu pegar a prevalência da população de hipertenso, ela é cerca de 25% da população, tá? Mas a população geral, né? População geral. Vamos pegar aqui a prevalência, sei lá, de AIDS é cerca de menos de 1%. O que eu quero dizer para vocês? É que se a gente estivesse numa sala, né? Se a gente está numa sala aqui, se eu escolhesse aleatoriamente alguém, a probabilidade pré-teste, ou seja, a probabilidade pré-teste de alguém aqui ser hipertenso, de alguém aqui ter essa situação, né, vai ser igual à da população geral. Mas é claro que aqui, por exemplo, aqui tem quantas pessoas? Aqui tem 10 pessoas? Quantas pessoas tem aqui? 18 pessoas. Vamos supor que a prevalência de uma doença, ela seja então 0,1%. Se eu fizer 0,1% de 18, quanto que dá isso aí? 0,1%, né? Então, é 0,1 dividido por 100, vezes 18. Então, aqui nessa sala vai existir 0,018 pessoas com essa doença. Só que isso não dá uma pessoa. É por isso que quanto mais pessoas a gente tiver, mais próximo da probabilidade, mais próximo da prevalência, né? Vai estar o nosso contingente de pessoas com essa doença. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma população agora muito maior, né, então 0,1 dividido por 100, e agora a gente vai pegar uma população que tem 10 mil pessoas. Então, aqui, nessa população de 10 mil pessoas, vai ter provavelmente 10 pessoas com essa doença. Ou seja, mas a probabilidade de alguém aqui ter essa situação é essa, entende, pessoal? É essa mesmo, é a probabilidade da prevalência na população. Então, quando uma pessoa adentra nosso consultório, ela tem, por exemplo, vamos supor que uma pessoa vai estar com uma queixa de fadiga, ela está com uma queixa de fadiga. Ao entrar no nosso consultório, a probabilidade dessa pessoa ter uma anemia ferropriva, e aí a gente pode até lembrar, né, a anemia ferropriva é mais prevalente, então, em criança. Então, a prevalência na criança vai ser maior. Vamos até pegar isso. Então, se você vai examinar uma criança e ela está com uma queixa de fadiga, a probabilidade dessa pessoa ter, né, que é a probabilidade pré-teste dessa pessoa ter anemia, é igual à prevalência na população de anemia. Ou seja, se essa pessoa entra no seu consultório, ela já tem uma probabilidade associada a ela de ela ter anemia. Quando você faz uma pergunta, uma coisa para ela, mas você está comendo bem? Você pergunta para a mãe. Ela fala assim, não, a criança não está comendo bem. O que você está fazendo é adicionar uma probabilidade que aumenta essa probabilidade prévia. Você, então, vai clareando essa coisa que estava como uma caixa cinzenta. Quando você vai no exame físico e olha na mucosa ocular dessa criança e está pálido, o que você está fazendo é adicionar uma probabilidade, essa probabilidade prévia, que era a probabilidade prévia daqui, que era a probabilidade resultante disso, mais o exame, a sua pergunta, ao exame físico. Então, você vai clareando. Quando você pede um exame complementar e lá vem uma hemoglobina diminuída, e aí eu te pergunto, aí você poderia perguntar para mim, mas era só pedir hemoglobina. Tá, se você pede hemoglobina, né, para esse paciente, e você não tinha somado essas probabilidades aqui, a chance desse valor preditivo, né, ser um falso positivo era maior. Por quê? Porque você ia estar testando uma população, né, com uma probabilidade pré-teste menor. Porque é a mesma coisa que eu falar assim, eu vou testar anemia aqui em todo mundo, sem perguntar nada. A chance de eu achar pessoas anêmicas, né, com hemoglobina menor é muito menor do que se eu chegasse no hospital, lá no CTI, cheio de pessoa sendo tirando sangue o dia inteiro. É muito menor a chance de eu achar pessoas com hemoglobina baixa.
exame complementar, pessoal, a gente acha que não, o exame complementar é que fala para mim qual que é o diagnóstico. Isso é um ledo engano. Se você pedir exame complementar para uma probabilidade, né, baixa, você vai ter uma alta chance de falso negativo ou de falso positivo. Então, você vai estar enviesando o seu diagnóstico. Então, você não deve pedir exame complementar para ele te dizer o diagnóstico. É aquela, exame, eu vou pedir esse tudograma aqui, porque uma coisa aqui sai. Isso é uma maior burrice que tem, você está se confundindo. Por quê? Porque se você pedir, a chance de ter erro ali é muito grande. É por isso que a gente deve selecionar as populações baseado em probabilidades, baseado, então, nos exames que a gente faz, de exame físico, exame e anamnese, para pedir mais assertivamente para aquela população que tem maior probabilidade prévia de ter aquela doença que a gente está procurando. Ou seja, a gente pergunta para o exame físico para fazer um teste, para que ele nos diga, para essa população, onde eu já filtrei a probabilidade pré-teste, é ou não é? Isso vai ser mais uma soma. Mas se você usar ela como soma exclusiva, você vai estar caindo num erro confundidor seu. Você vai achar uma coisa e vai achar que ela é absoluta. Não sei se vocês têm essa noção, pessoal, mas é o que acontece muitas vezes. A gente confia cegamente no exame complementar. Mas eu vou dizer para vocês, que a gente vai mostrar, o índice kappa, ou seja, o índice kappa, o índice de variabilidade do exame complementar é tão ruim, ou tão na mesma medida, do que a anamnese, o exame físico. Vocês sabiam disso, pessoal? Vocês sabiam que o exame complementar ele tem a chance de erro, né, de variabilidade, igual a de exame complementar, a exame anamnese, exame físico? A sensibilidade do exame está muito ligada a isso, né? Totalmente, na verdade. Então, não, com certeza, eu falando de forma geral, né? Eu vou mostrar para vocês, na hora que a gente for falar de índice kappa, o índice kappa é a variabilidade de variação interobservador. Vou dar um exemplo. Porque não tem como tirar a variação interobservador, pessoal. Na verdade, quando aquele exame vem lá descrito para nós assim, hemoglobina, né? Isso tem a ver com isso mesmo, com validade interna, com validade externa. Então, quando a gente vê lá aquele laudo foi laudado por alguém. Aquele laudo de exame complementar, ele foi laudado por alguém. Então, ali tem embutido uma variação. É uma variação interobservador. E quando a gente vai ver a variação interobservador, por exemplo, a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, a variação interobservador de icterícia. Já viram o tanto que é difícil ver icterícia? Naqueles bebês lá do recém-nascido? Cada hora um fala assim, não, eu acho que acho que não é, né? A gente fica todo mundo confundindo, né? Vai no sol, olha lá, não. Aí, agora tem uns que tá muito amarelo, você não tem dúvida. Só que a variação interobservador, ela acontece também no exame complementar, porque esse exame complementar é interpretado também por alguém. A máquina, ela faz a contagem, mas existe ali algumas coisas que são interpretadas, né? Então, ainda assim tem variação interobservador. Então, não se enganem, né? Existe uma razão de verossimilhança associada aos exames que não é absoluta, não é 100%. Não confie em 100% no exame, ainda mais se você não fez essa sequência de passos que vai clarear essa caixa preta sua, né? E é isso que a gente vai aprender agora, clarear a caixa preta. Mas isso está mais relacionado a doenças não comunicáveis ou doença infecciosa também? Porque, por exemplo, o exame sorológico de sífilis, sim. Isso não é relativamente certo que a pessoa tem sífilis? Sério? Cara, do tamanho no não. Cara, o sífilis, já viu quantas coisas podem dar VDRL positivo? Já viu quantas coisas podem dar VDRL positivo? É assim, se você fizer o VDRL positivo, existem tantas doenças que podem dar VDRL positivo, é porque é um sinal, nada é patognomônico. Então, todo sinal, ele nada mais é do que uma probabilidade associada, que nunca é 100% e nunca é zero. Então, o VDRL, o VDRL é uma das coisas mais bizarras, então. Porque, assim, isso aqui é para tudo, pessoal, para tudo, porque é a probabilidade. Então, assim, tudo a gente tem que pensar como probabilidade. E essa é a teoria do Bayes. Ele vem falar assim, cara, ao invés de a gente ficar calculando a probabilidade, a especificidade, a sensibilidade, depois o valor preditivo positivo, depois a prevalência, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais fácil. Aí vem o teorema de Bayes. O teorema de Bayes, só que a diferença é que ele trabalha com chance. Então, ao invés de trabalhar com probabilidade, ele trabalha com chance, mas é a mesma coisa em termos de interpretação. Então, o teorema de Bayes é esse, ó. A chance pós-teste é igual
a chance pré-teste vezes razão de verossimilhança. Chance é igual à probabilidade do evento dividido por 1 menos probabilidade do evento. Então, a chance, na verdade, é o inverso aí, é como o inverso da probabilidade, né? Então, o que acontece? Se vocês concordam que se, por exemplo, se a verossimilhança for 1, né, a chance pós-teste vai ser igual à chance pré-teste? 1 vezes 1 vezes x é igual a x, certo? Se a razão de verossimilhança for maior do que 1, a chance pós-teste vai ser maior do que a chance pré-teste. Por quê? X vezes 10x é diferente de x, é maior do que x. Agora, se a razão de verossimilhança for menor do que 1, a probabilidade vai diminuir. Por quê? Porque 0,1 vezes x é menor do que 0,1. É menor do que x. Estão acompanhando, pessoal, até agora? Como é que tá? Esses negócios são meio difíceis mesmo, mas assim, é muito legal, assim, vocês vão ver que faz muito sentido. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Prosseguir, então? Vamos lá. Então, pessoal, olha que interessante. Vamos agora, então, saudoso Tarazona. Meu professor de genética mandava fazer uma tabela usando Bayes. É isso aí. Bayes é muito legal. Então, ó, vamos pegar agora esse livro aqui. Ele tem várias razões de verossimilhança, tá, pessoal? Eu posso mandar ele para vocês, eu tenho PDF, acho que traficar a ciência é muito bom. Posso mandar ele para vocês, tá? Para vocês usarem. Nele, então, tem várias razões de verossimilhança. Então, tem acessibilidade, especificidade e razão de verossimilhança. Então, a gente vai pegar aqui as mesmas coisas que a gente achou. Por exemplo, aranha vascular, aqui, ó, spider angiomas. Tem uma razão de verossimilhança positiva de 4,5, negativa de 0,5. A gente viu que ele tinha, ele não tinha ginecomastia. Ele tinha ginecomastia, então, ó, razão de verossimilhança 7. Então, a gente vai começar a entender o que é essa razão de verossimilhança para entender. A razão de verossimilhança positiva, ela nada mais é do que a sensibilidade sobre 1 menos a especificidade. Ou seja, se eu pegar um daqueles testes, né, que a gente fez e fazer esse cálculo, eu vou entender que se o teste é positivo, ele vai ter uma razão de verossimilhança, ou likelihood ratio, em inglês, dado por isso aqui. Se eu pegar um daqueles testes e fazer a razão de verossimilhança negativa, vai ser dado por isso aqui, 1 menos sensibilidade sobre especificidade. Ou seja, eu estou conjugando essas duas coisas, e aí eu consigo achar a minha razão de verossimilhança. Vamos fazer isso? Vamos tentar usar desse cálculo? Então, ó, lá, ó, para aranha vascular, 4,5. Para ginecomastia, 7. Para hepatomegalia, 2,3 ou 0,6. Para ascite, 6,6 e 0,8. Então, eu já tenho aqui as razões de verossimilhança associadas àqueles sinais que a gente pegou. Ou seja, não é 100%, pessoal. Não é 0% de probabilidade. Existe uma chance associada. Aqui a gente está falando de chance. Então, vamos lá fazer esse cálculo? Olha que interessante como é que é. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a probabilidade em chance. Porque a gente vai estar fazendo o quê? A equação de Bayes. Como que era a equação de Bayes? A equação de Bayes era chance pré-teste vezes razão de verossimilhança, certo? Então a gente tem que pegar primeiro a chance pré-teste. Qual que era a chance pré-teste inicial, pessoal? Qual que era? Vocês lembram? Qual que era a chance pré-teste? Vocês lembram? A chance pré-teste? Ela era igual ao quê? A chance pré-teste inicial. Quando a pessoa entrou no nosso consultório, ela tem a chance igual ao quê? Vocês lembram? A prevalência na população. Prevalência, Ana. É isso mesmo, a prevalência. Igual a prevalência. Então, vamos fazer a prevalência, então, no teste, naquele pessoal lá do Boston, era 10%. Vamos supor que a prevalência de insuficiência hepática era 10%. Vou transformar isso aqui em chance, porque eu só posso multiplicar chance com chance, não posso multiplicar chance com prevalência. Então, vou fazer a multiplicação. Ó. Chance é igual a probabilidade, 1 menos probabilidade. Então, 0,1, que é 10%, menos 1 menos 0,1. Então, a chance de 10% é 0,11. Então, é 0,11. Então, agora eu tenho a probabilidade pré-teste, que é igual à prevalência. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou fazer a multiplicação. A minha chance pós-teste é igual a chance pré-teste vezes razão de verossimilhança. A minha chance pré-teste é 0,1. A primeira chance que a gente vai usar vai ser a presença de aranhas vasculares, 4,5. Então, se eu faço 0,11 vezes 4,5, deu 0,495. Beleza? O que a gente faz agora, pessoal? A gente pega a chance pós-teste do primeiro cálculo, vira agora a chance pré-teste do segundo cálculo. Porque o que eu estou fazendo? Olha, a chance... O que eu estou querendo descobrir? Qual que é a chance de insuficiência hepática no paciente que vem da comunidade, que tem 10% de probabilidade, se ele tem aranha vascular? Essa é a pergunta. Qual é a chance pós-teste de um paciente que está numa comunidade que tem 10% de prevalência ter insuficiência hepática se ele tem aranhas vasculares? É essa. Agora, a minha próxima pergunta em um paciente que está numa comunidade que tem 10% de prevalência e já tem aranhas vasculares, qual é a chance dele ter insuficiência hepática se ele tem, aí eu vou pôr as outras coisas, ginecomastia, se ele tem ascite, se ele tem hepatomegalia. Então eu vou multiplicando. Então quando eu multiplico 0,11 vezes 4,5 vezes 7 vezes 0,8 vezes 0,6, por que 0,6, pessoal? Porque eu estou pegando a ausência de hepatomegalia, tá? Ausência de hepatomegalia é o valor, é o likelihood negativo. A ausência de hepatomegalia, que era o caso do nosso paciente. Então, ele tem aranha vascular, ele tem ginecomastia, mas ele não tem ascite, aqui a gente pôs, ele não tem ascite e não tem hepatomegalia. Então, 0,8, 0,6. Quando eu multiplico tudo, eu tenho a chance pós-teste final de 1,67. Deu para entender, pessoal? O que vocês acharam disso tudo aqui? É um raciocínio que faz muito sentido, não faz? É basicamente o que a gente faz de forma intuitiva. Como que você faz? Se esse paciente tem aranha vascular. Mas esse paciente bebe. Mas esse paciente tem ginecomastia. Mas esse paciente tem ascite. Nossa, esse cara tem insuficiência hepática na certa. Você faz esse cálculo mental de forma não matemática. O que a gente está fazendo é basicamente matematizar esse cálculo para nos dar mais uma certeza, mais matemática do que a gente está fazendo. É basicamente isso. Mas o que você faz na sua cabeça é somar esses pontos. Só que o que acontece? A nossa cabeça, e aí vem o viés, né? A gente só funciona 0 ou 1. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Então, a gente não consegue pensar no meio termo, naquele cinzento ali, no cinzento. Então, isso aqui nada mais é do que uma forma de pensar sobre o espectro cinzento de forma mais matematizada e clara. Então, isso é muito bonito. Só que se eu falar para vocês, pessoal, a chance dessa pessoa ter insuficiência hepática é 1,67, vocês entendem, pessoal? Vocês entendem isso aqui? Vocês trabalham com chance? Vocês gostam de chance ou trabalham melhor com probabilidade? Vocês entendem chance? A chance dele ter é 1,67. Te esclarece ou não? Para mim, não. Para mim, não. Para mim também não. Então vamos fazer o teste? Vamos converter para probabilidade? Se a chance é probabilidade 1 dividido por 1 menos probabilidade, se eu isolo a probabilidade, a probabilidade vai ser igual a chance sobre chance mais 1. Se eu jogo a probabilidade pós-teste desse paciente que tem insuficiência, que tem aranhas vasculares, tem ginecomastia, mas que não tem hepatomegalia e não tem ascite, a chance dele ter a insuficiência hepática numa população de prevalência de 10% é de 62%. O que vocês acharam disso, pessoal? É 62%. Vocês entenderam que, olha que interessante, a gente entrou aqui com o paciente a 10%. A cada coisinha que a gente foi somando, ele saiu, né, com um final aqui de probabilidade com 62%. Ou seja, a gente saiu de 10% e foi somando probabilidades e elevou esse paciente a 62%. E aí, o que vocês acham? Você dá o diagnóstico, se de fato assinar o laudo, vai tudo depender de qual é a probabilidade que você aceita como definidora, né? Perfeito. É o que a gente vai... Dependendo do médico, 62%, não, ótimo, é isso. Ele está cirrótico aí. Sim, a gente vai comentar sobre isso. Quem que comentou? Esse é um insight bem legal. Quem que comentou?
O João. João, é isso mesmo. A gente vai falar sobre isso, sobre os limiares de teste e limiar de probabilidade. É isso mesmo, cara. Isso é tão legal que é isso que vai nos dirigir. Quando que a gente tem que adicionar mais evidência? Quando que eu tenho que adicionar mais probabilidade? É baseado nesse limiar. A gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Mas até então, deu para pegar, pessoal? Sim, sim. Você tem alguma estratégia, alguma dica para ser mais rápido? Como que eu vou falar? Mais aplicável no dia a dia? É o que a gente vai falar agora. Porque eu não dá para ficar fazendo isso toda hora. Exatamente, não dá para parar. Não dá para fazer. Para cada paciente fazer isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês, tem uns aplicativos, tem umas coisas legais. Então aqui, a primeira coisa é que você pode usar de base o seguinte, ó. Razões de verossimilhança que são maiores do que 10 são razões de verossimilhança que vão aumentar em muito a probabilidade. Você vê que a gente não usou nenhuma maior que 10, ó. 4,5, 7. Então, quando a probabilidade é maior do que 10, a razão de verossimilhança é maior do que 10 ou menor do que 0,1, ela ou aproxima tão definitivamente a doença ou afasta muito definitivamente a doença. Quando é entre 5 e 10, moderadamente. Ou 0 e 1 e 0 e 2, moderadamente. Quando é 2 e 5, muda pouco. Quando é 0,5 e 0,2, muda pouco. E quando só adiciona 1 ou 2, ou 0,5 e 1, afasta ou aproxima pouco. Você vê que a gente trabalhou com, olha, 2,3, 0,6, 6,6, 0,8, 7, e esse aqui é porque não se sabe qual que é o valor negativo dele, 4,5 e 0,5. Ou seja, nenhum likelihood que a gente trabalhou é definitivo. Nenhum deles é bom. Porque se fosse, a gente não teria dúvida de que a gente não precisaria fazer mais nada, mesmo que nosso limiar, né, igual o colega falou, fosse alto. Porque se nosso limiar fosse muito alto, ainda assim, a razão de verossimilhança associada ia ter subido tanto que ia estar lá, tipo assim, 99, a probabilidade pós-teste. E a gente estaria muito seguro de excluir. Ou de acrescentar, de incluir. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Vocês entenderam que, basicamente, cada exame, ou cada teste, né? Ou teste de anamnese, ou exame físico, ou exame complementar, apenas afasta ou aproxima um diagnóstico, enquanto na razão da verossimilhança. É isso, pessoal. É basicamente isso. Cada sinal que a gente pega, ele apenas aproxima ou afasta uma hipótese diagnóstica. Em qual medida? Na razão de verossimilhança. Isso. Isso é basicamente a propedêutica médica. A propedêutica médica, né? A propedêutica médica, que não é só propedêutica complementar, né? Muita gente acha que alguém fala de propedêutica é só complementar. Não. Propedêutica clínica, né? A propedêutica clínica também é propedêutica, né? E ela também tem o seu valor, né? E a propedêutica complementar não é exata, como a gente acha. Mas ela basicamente afasta ou aproxima. Em qual medida? Na razão de verossimilhança. E aí vocês podem falar, moça, mas é difícil demais fazer esse trem, cara. Vou ficar fazendo essas contas toda hora? Não. Um primeiro recurso que você pode usar é o que a gente chama aqui do nomograma de Fagan. Esse nomograma de Fagan é um negócio que você pode ir traçando retas e você consegue estimar a probabilidade pós-teste baseado na probabilidade pré-teste com o likelihood que você tem. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse lá a probabilidade pré-teste que era de 10%, não era? Se eu passo 10% e meu likelihood, né? Meu likelihood inicial era de 4,5. Né? Então, era de 4,5. De forma que passou a chance para 0,495. Se eu passo aqui a probabilidade pré-teste pelo 4,5, ele já eleva a probabilidade pós-teste a cerca de 20%. Ou seja, essa probabilidade que a gente adicionou aqui, ó, ela já elevou a 20%. Essa chance aqui de 0,495, se você fizer o cálculo, vai dar aí próximo de 20%. Então, a régua aqui, ó, você pode ir traçando réguas. Então, agora minha probabilidade é de 20%. Vamos adicionar o outro? Aí, se a gente fosse pegar o outro, que seria ali de 7. Então, você está aqui no 20, está aqui no 20, passa a régua no 7, vai elevar lá próximo de 60. Aí os outros que a gente vai fazer são desprezíveis, né? A gente até viu aqui, são desprezíveis, vão mudar muito pouco. Nossa, foi lá para trás. Vão mudar muito pouco. Então, se você passar a régua, o que vai acontecer é isso. Você vai começar a fazer aqueles cálculos todos que a gente fez só usando a reguinha aqui, ó. Fica mais fácil. O que vocês acham? Bem mais fácil, né? Ficar passando a régua aqui, não precisa fazer cálculo nenhum. Só passar a reta.
Fica mais fácil, não fica? O que você achou que você tinha perguntado? Sim, sim. Mas existem aplicativos que fazem isso por nós. Esse aqui são 2, tá, pessoal? Se vocês quiserem baixar, que o aplicativo ele basicamente faz o quê? Você põe lá, deixa eu ver se tem aqui, ó, diagnose. Vou abrir ele aqui. Chama aqui, ó, diagnose app. Então, ó, The Mobile Evidence App. Então, ó, o que você faz aqui, ó? Ele, basicamente, você clica aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu acho que não vou conseguir, porque só se eu tivesse um simulador de Android. Mas é basicamente o seguinte, ó. Aqui você vai entrar, ó. Tem várias situações, ó. Então, vou pôr aqui TVP. Aí você vai pôr lá, TVP. Tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Aí você vai colocar o que você achou de teste. E aí, no final, já dá a probabilidade pós-teste para você na hora. Tem várias coisas, né? Esse outro aqui, o RxBase, o bom é que dá para você adicionar. Então, diferentemente do diagnóstico, que você só vê a base deles, esse no RxBase tem como você adicionar. Você fala assim, acabei de ler um artigo, achei o valor de verossimilhança de uma coisa. Dá para você adicionar e criar a sua própria base. Então, é como se você fosse lendo artigos e colocando a sua base de razão de verossimilhança ali. E aí você vai fazendo as probabilidades. Então, os dois são aplicativos para isso. Beleza, pessoal? Depois vocês usam aí e vejam o que vocês acharam. Podemos passar? E agora a gente vai para a parte que é a tomada de decisão, que é a que o nosso colega tinha já levantado a bola aí. O João, né? Podemos finalizar, então? Sim, sim. Beleza. Só um minutinho, pessoal. Vou só responder uma coisa aqui. Depois eu respondo isso. Beleza. Então, ó, toma a decisão. Então, pessoal, é isso que vocês falaram. Olha, e agora? O que eu faço com isso? E aí que a gente vem para interpretar os testes, né? Primeira coisa a dizer que vocês concordam que um teste, ele pode ser muito, por exemplo, vocês podem concordar numa coisa errada? Vamos supor, é a mesma coisa que a gente falar assim, olha, vou juntar todo mundo aqui na sala e vamos falar uma maior bobagem do mundo, mas todo mundo concorda. A concordância, tem até a frase daquele autor, como é que chama, cara? Aquele cara que fazia muito teatro, nossa, esqueci o nome dele aqui no Brasil. Ele fala assim, ó, a maioria é burra. Então, assim, se você tem isso, justamente. Então, se você tem uma coisa que é concordante demais, né? Às vezes você pode estar concordando com o errado, entende? Então, é isso que está mostrando aqui, ó. Às vezes, o que você tem que ser, o que a gente tem que procurar é uma coisa que é exata e precisa. Porque, às vezes, ela pode ser precisa, ó, todos nós estamos concordando, mas estamos concordando com o errado. Então, é isso que a gente vai entender hoje, agora, né, sobre a razão de verossimilhança, sobre o índice kappa. E depois de entender o índice kappa, a gente entende o limiar, que é o que o João falou. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, uma coisa, a variação interobservador de sinais de icterícia, né? Então, olha que interessante. Vocês já se perguntaram isso? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntava. Poxa, eu vim cá e não palpei um fígado. Meu professor veio e palpou. Então, quer dizer que o fígado ele não era palpável por mim ou ele não era palpável? Ou quer dizer que, então, o professor que está correto? Vocês já pensaram nisso? Vocês já ficaram matutando isso? Por exemplo, ir lá e escutava uma bulha, ou escutava um sopro, uma coisa assim. Poxa, eu não escutei, meu colega escutou. Quem dá certo? O que vocês acham? Geralmente o professor tá certo, né? A única coisa que vai confirmar quem tá certo é fazer mais testes e apurar mais, né? Justamente. Você pode tanto ter sido menos sensível
e não ter dado um falso positivo, quanto você pode ter sido pouco específico e... Sim, justamente. Mas é isso, né? A gente vai estar numa encruzilhada. Por quê? Olha só. É isso que você falou. De quem depende? Qual que é onde que a gente está vendo? Você falou de sensibilidade e especificidade. Qual que é a sensibilidade da sua mão palpar? Da sua mão. Qual que é a sensibilidade da sua mão e a especificidade da sua mão? Qual que é a sensibilidade e especificidade da mão do seu professor? Olha, meu caso de mão é muito específica que eu não consigo nem palpar meu próprio pulso, mas... Pois então, olha que interessante. Então quer dizer que é isso mesmo, pessoal. A sensibilidade e a especificidade está associada ao teste. Só que nesse caso, como que a gente faz? Né? E olha só, no caso dos exames complementares é a mesma coisa, pessoal. A sensibilidade e a especificidade está associada ao kit que a gente usa lá no laboratório, ao software que a gente usa no laboratório. Então, tem várias circunstâncias que podem variar, entende? Não é só o exame físico ou a anamnese que variam. Então, às vezes eu fiz uma pergunta e o paciente respondeu de um jeito, eu fiz outra, o meu colega fez de um outro, ele respondeu do outro. Como saber quem está certo? É aquela velha história lá, né? A gente faz a anamnese, chega o professor, fala de novo e o cara fala totalmente contra o paciente, né? O paciente fala um trecho totalmente diferente. E aí? O que dizer, né? Então, exame físico do primeiro clínico, exame físico do segundo clínico. Vamos dizer que o exame físico o primeiro clínico aqui, ele é o professor, de fato, né? Se a gente for pegar aí, o padrão ouro seria o professor, né? Ele teria assim, de forma esperada, uma sensibilidade e especificidade melhor que a nossa. A gente espera isso, né? Nem sempre é verdade, mas a gente espera. Então, o que acontece? A gente tem que ver a concordância, né? Que é o que vocês estavam falando lá antes. Para a gente medir a concordância, o que a gente pode fazer? A concordância aqui, ó, vocês viram que, olha, existe a concordância esperada. Se a gente jogasse uma moeda para cima, ou perguntasse, né, entre nós, que é aquela velha história, né? Imagina se eu fosse marcando na prova assim, né? Eu vou marcar tudo A, vou marcar tudo B. Em alguma medida, você acertaria as questões, porque algumas são A e algumas são B. Ou seja, foi o acaso. É a mesma coisa, existe uma coisa esperada pelo acaso, concordância esperada pelo acaso. Então, o que você faz? Você faz a concordância esperada pelo acaso, que é um cálculo gigantesco, e chega aqui a conclusão de que a concordância esperada pelo acaso era esse valor. A concordância esperada pelo acaso é igual à concordância esperada em exame positivo, ou seja, concordar que o fígado era palpável, e concordar que o fígado não era palpável. Então, a concordância ao acaso total é igual a esse cálculo. Você tem que saber isso? Não é importante. Só que a concordância observada, né, que é a acurácia, ela vai ser dada por os valores em que concordaram de fato. Em quais que eles concordaram? Em 23 e em 66. Era esperado 8 e 51. Ou seja, houve uma diferença do acaso. Então, você acha a acurácia desse exame, né, da palpação do fígado, baseado na concordância que houve entre dois observadores. Quando o índice kappa, né, que é um índice de concordabilidade, vamos dizer assim, de concordabilidade, de menos variedade, de menos variabilidade interobservador, ele é dado entre a concordância observada menos a concordância esperada, dividido por 1 menos a concordância esperada. Se a gente faz esse cálculo para esse exame, né, de palpação, a gente vai ter um índice kappa de 0,73. Vocês não têm que saber calcular o índice kappa. Acho que é basicamente interpretar. Então, o índice kappa, quando ele está entre 0,61 e 0,80, ele tem um índice kappa bom. Ou seja, a palpação de fígado, por incrível que pareça, tem um índice kappa bom. E a maioria dos nossos exames, ele está justamente aqui, no índice kappa, nesse valor. Quase poucos exames estão, mesmo os exames complementares, têm um índice kappa perfeito, quase perfeito. Então, assim, a maioria das vezes a gente vai estar trabalhando com dados que não são exatos e vão variar de interobservador. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de que isso pode estar acontecendo. Então, de todo modo, se eu dissesse para vocês assim, pessoal, olha que interessante, o que a gente pode dizer, concluir disso tudo até aqui? Que a gente está aprendendo semiologia de forma totalmente errada. Porque quais são os exames
físicos, exames complementares e anamnese que a gente deveria aprender, pessoal, baseado em tudo que vocês viram aqui agora. Quais são os exames físicos, perguntas de anamnese e exames complementares que a gente deveria aprender? E quais são os mais importantes de aprender? Seriam os exames que têm o quê? O que vocês acham? Seria o mais substancial, né? Que ele é o menos subjetivo. Não, sim, mas seriam os exames que, então, traduzindo o que você falou, seriam os exames que têm, então, índice capa aumentado, certo? Seriam aqui os exames que estão mais altos. Não faz sentido eu ficar aprendendo exames físicos, exames complementares, exames de anamnese, que tem índice capa ruim. E mais, baseado no que a gente aprendeu antes. Na verdade, eu tenho que aprender exames físicos, exames complementares, anamneses, que tem o quê? Que são exames que tem isso aqui, ó. Que tem razão de verossimilhança boa e índice capa bom. Todos os outros são descartáveis, são só coisas confundidoras, são só coisas que vão nos enganar, são só coisas que a gente vai usar para confirmar, em termos de vieses, alguma coisa. A gente só deveria aprender, né, como médicos, vamos dizer assim, modernos, a gente só deveria aprender coisas que têm valor. Para que eu vou ficar aprendendo, a não ser para um valor histórico, algumas coisas lá de semiologia não tem sentido nenhum. Só vai te confundir. Você vai ficar pesquisando coisa à toa, não vai te acrescentar em nada, e você vai achar que está certo. Mas não, você deve aprender só exames que têm razão de verossimilhança boa e índice campo bom. É isso. A nossa semiologia moderna devia ser assim. Não faz, vocês entendem isso? Sim. Então, pessoal, baseado nisso, é que agora a gente vem para o... Sim, velho, depois de descobrir esse negócio, eu vou ler o Mário Lopes e fico pensando, pô, maior ladainha, velho, maior parte disso aqui não tem valor nenhum. É isso que você deve aprender, semiologia, naquele livro que eu te mostrei, ou no JAMA Rational Clinical Evidence. Posso mandar para vocês depois. É aprender exame físico nisso, pessoal. Quando eu cheguei a essa mesma conclusão com você, depois de aprender isso aqui, eu falei assim, que bosta, cara, eu perdi um tempo enorme para nada. Eu poderia estar estudando esse livro aqui, que é muito mais legal, muito mais interessante, muito mais aplicável, e estou aqui lendo esses camalhaços de trem que não faz sentido nenhum, entende? É claro que o Mário Lopes, né, em termos de raciocínio clínico, o livro dele, né, que me despertou muito para o raciocínio clínico, que eu até convido vocês a ler, que é uma base do curso aqui, é o Processo Diagnóstico nas Decisões Clínicas. Ele é muito bom. O Mário Lopes era um cara que andou muito nessa dinâmica do raciocínio clínico, né? O grupo de raciocínio clínico dele, né, tem um pouco de semelhança aí com o Gedancio, se eu vou pensar. Então, é muito legal, assim. Agora, em termos de semiologia, nossa, várias coisas descartáveis, com certeza. Né? E aí, pessoal, esse é o artigo que vai nos dar aquela resposta que o João perguntou, né? Sobre o limiar de decisão. Né? O limiar de decisão é isso aqui, pessoal. O limiar de decisão, nesse artigo, ele mostra e dá exemplos, né? Exemplos para várias coisas, usando esses cálculos aqui, ó. Então, se vocês achou que estava difícil, ó, para calcular os limiares, eles usam esses cálculos. A gente vai entender eles. Mas, nesse artigo, eles dão exemplos de como fazer isso. Então, o que acontece? É isso mesmo, João. Se eu tiver o limiar de teste aqui baixo, se minha probabilidade pós-teste for maior do que o meu limiar de tratamento, cara, para de fazer exame, vai tratar. Você já pode iniciar, inclusive, um teste terapêutico. Por exemplo, você não precisa ficar fazendo mais exame. Por exemplo, eu vejo uma pessoa. A pessoa ali está chiando, tem história familiar de asma, ela tem dermatite atópica, ela tem rinite alérgica. Vai fazer uma espirometria antes de tratar. Tem que fazer espirometria antes de tratar. Você precisa de fazer uma espirometria antes de tratar? Não, de jeito nenhum. Não precisa, pessoal. Isso é sem noçãozice, entende? Você já pode tratar. E aí, em certos casos, você tem condições que são extremamente agudas, né? Você vai pegar, sei lá, gangrena gasosa, a pessoa vai morrer em horas se você ficar brincando de fazer teste. Sim, exemplo disso que eu falo sempre do meu internato, né, que foi lá no Risoleta de clínica, a gente fez esse caso. Tinha um paciente, cara, que ele tinha, assim, tudo de tromboembolismo pulmonar, mas a angio-TC estava quebrada.
A angio-TC me daria a imagem do trombo. A gente decidiu trombolizar o paciente sem angio-TC. Pô, mas você é louco. Cara, a probabilidade pós-teste desse paciente era muito alta. E o limiar de teste, que a gente vai ver, ele era muito baixo. Por quê? Porque a doença era grave. Então, vale a pena. A gente vai entender os limiares de teste para entender porque eles dependem dessas coisas. Então, a gente trombolizou o paciente sem angio-TC. Nossa, que loucura. Não, era o que a gente tinha que fazer. Entende? Agora, se o paciente cai, né, nesse meio aqui, onde tem o limiar de teste e o limiar de tratamento, é nesse período aqui, ó, que você tem que continuar fazendo teste. É nesse momento que você faz teste. Porque você faz teste ou para aumentar a probabilidade pré-teste e começar a tratar, ou para afastar e diminuir a probabilidade pós-teste e não tratar. É nesse momento que você faz teste. Aqui, antes da probabilidade do limiar de teste, nem teste você deve fazer. É o que a gente fala de demora permitida. Muitas vezes a gente vai ver um paciente que não tem, vamos dizer assim, não tem nada específico ainda. E você vai querer ficar fazendo um teste. Bobagem. Porque a probabilidade desse paciente é tão baixa, se você fazer um teste, não vai mudar tanta coisa. Entende? Então, a gente tem que pensar muito sobre esses limiares antes de sair fazendo coisas à torta direita. Porque se a gente fizer, a gente vai estar errando feio. Eu vou estar, às vezes, fazendo teste para quem não precisa, tratando quem não precisa, fazendo teste, não deixando de fazer teste quando precisa. Então, assim, isso aqui é a base da nossa propedêutica, pessoal. E é isso que a gente vai ver agora. A gente já tem, né, esses valores calculados para várias doenças. Nesse artigo dá exemplo, né? Então, por exemplo, de que depende o limiar de tratamento? Olha, o limiar de tratamento depende da probabilidade P-neg-ND. O que é P-neg-ND? É a probabilidade de um teste resultar negativo quando tem ausência de doença. Vezes o quê? Vezes R, Rx. O que é Rx? É o risco do tratamento da doença se o paciente não tem a doença. Ou seja, é claro que se o limiar de teste meu, né, se o risco de tratar uma pessoa que não tem a doença for alto, o meu limiar de teste vai ser alto, isso vai subir. Por quê? Porque eu tratar uma pessoa que não tem a doença, expor ela a um tratamento que tem risco alto, é sacanagem, né? Então eu tenho que ter muito mais acurácia, tem que ter muito mais certeza de usar esse exame antes de usar, porque se eu usar, eu vou estar expondo a pessoa ao risco. A gente pode até discutir isso depois do Covid e essas loucuras que estão acontecendo aí. Então, olha que interessante. A probabilidade pós-teste, mas depende também do quê? Da probabilidade positiva. O que é a probabilidade positiva? É a probabilidade do resultado positivo em um paciente sem a doença. Ou seja, é o falso positivo. Vezes o risco da doença. Ou seja, se eu tenho se existe uma chance desse teste, né, do teste que eu vou fazer, causar muito falso positivo, então eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar expondo pessoas falso positivas, que então, né, não têm a doença, ao risco do teste. Então, se isso aumenta, o limiar do teste vai diminuir. Então, se a probabilidade disso vier positivo em um paciente que não tem a doença, diminui. E aqui também inclui o benefício do tratamento para pessoas que têm a doença. Poxa, se o benefício do tratamento aumenta, diminui o limiar de teste. É a ideia do negócio que a gente falou, né? Do caso lá do Risoleta. Poxa, era muito benéfico para esse paciente. Então, diminui um pouco o limiar de teste, né? O contrário, agora, o mais acontece para o limiar de teste, né? Ó, pessoal, eu acabei olhando errado aqui as duas coisas, por isso que deu o contrário, né? Aqui se sobe, diminui, porque é P-neg, né? Aqui se sobe, diminui. Aqui se sobe, basicamente razão proporcional, né? Diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Então, olha, se aumenta o benefício, diminui o limiar, né? Então, são coisas óbvias que a gente faz, pessoal. A gente faz isso mentalmente. Quando a gente vai pensar num tratamento de uma coisa, a gente faz e deve fazer isso. O que o Bayes faz é basicamente matematizar isso para deixar isso claro, porque a gente sempre faz somas de forma absoluta, e não é absoluto. O benefício de um tratamento é uma probabilidade. O risco de um tratamento é uma probabilidade. Alguém sabe
como estimar essa probabilidade? Alguém já ouviu falar? Sobre NNT e NNH? Alguém conhece? Hein, pessoal? Alguém conhece? Acho que alguém está respondendo aqui no chat. Sim. Pois é isso. É probabilidade, pessoal. É probabilidade. E a gente não vai falar disso aqui, né? Porque é mais terapêutica do que diagnóstico, né? Mas está incluso, né? Então, imagina só. Se o benefício do meu teste é muito alto, o limiar de tratamento vai diminuir. Só que, olha que interessante, né? Por isso que o negócio lá do tratamento além de ter sido mal desenhado o estudo, depois eu até posso mandar para vocês um artigo falando sobre isso, cara, você usar isso para uma população, imagina só, olha, vai ter um paciente, né, que tem síndrome gripal, é jovem, sem doença, quase não pega gripe, e para ele vai ficar, sei lá, 14 dias com sintomas de gripe que não vão atrapalhar muito ele, né? Você acha que o benefício de tratar essa pessoa é maior ou menor do que o benefício de tentar tratar uma pessoa que está no CTI, morrendo e está desesperada por qualquer solução que apareça? Qual que é o benefício maior em quem? O que vocês acham? É óbvio, né? Certo? Alô? Evidente. Agora o risco, pessoal. O risco associado, ele é maior ou menor? Porque o risco ele geralmente, é claro que, por exemplo, né, algumas situações que incidem, né, sobre, até por isso a gente, né, diminui a dose de algumas substâncias, que a gente está falando de insuficiência renal, hepática, de acordo com a metabolização da droga, mas o risco geralmente é o mesmo para todas as pessoas. O risco de uma pessoa, né, ter alguma complicação com uma droga é bem parecido com outra. O problema, na verdade, é que a complicação desse risco é diferente, mas o risco de sofrer dano é bem parecido. Então, pessoal, é por isso que não faz sentido a gente ficar em massa muitas terapias. A gente vai usar algumas terapias quanto mais grave está uma pessoa. Poxa, é muito razoável isso, né? Então, tem a ver com limiar de teste. E isso nada mais é do que uma probabilidade, né? O Osler já falava isso para nós, né? Então, pessoal, era basicamente isso, né, que eu tinha para passar, assim, que foi me pedido, né, do Rafael. A tomada de decisão racional, né? Então, foi isso que a gente passou, a gente entendeu, né, então, essas coisas. A gente poderia aqui fazer, por exemplo, os casos clínicos, né? Então, usando essas razões de verossimilhança, para vocês até verem, né, que, por exemplo, não faz sentido, né, aquela ideia, diagnostica insuficiência cardíaca só com ecocardiograma. A gente mostra aqui por A mais B que não. Né? Para fazer diagnóstico de pneumonia, precisa de radiografia. A gente mostra por A mais B que não. Então, assim, alguns exercícios. Posso passar até para vocês, ou se vocês quiserem fazer aqui comigo, não tem problema. Mas eu acho que já deu um tanto bom, né? Era até 11 horas, na verdade. Mas eu acho que a conversa foi boa, assim, não sei o que vocês acham, né? Mas sempre passa. Se puder passar esse material pra gente, é coisa de altíssimo valor, assim. Não, posso passar. Os livros, Greg, a gente tem desde a época que você colocou eles no drive do Gedan. Aí o Médici já mandou o Rational Clinical Examination. Depois eu vou mandar o Magui lá também. Links eu estou aceitando, todos que você puder mandar. Eu dei uma pesquisada já nos apps que você falou. Legal. Então, aqui, ó, tem a apostila nossa, né? Então, aqui vocês podem baixar a apostila, se vocês quiserem, que tá... então, clica aqui, você baixa o e-book, né? Do livro é gratuito. E aí, aqui tem um curso nosso. O curso nosso vai passar por tudo isso de forma detalhada, com mais exemplos na verdade, essa apresentação é do curso, né? Então, é uma parte do curso que vocês viram. É a parte, uma pequena parte dele. E ficou disponível aí para vocês, né? Assim, isso aqui é basicamente um compilado que eu fiz, baseado nos estudos que eu fiz, né? Por muito tempo. Existem vários livros que eu li, posso passar, não tem problema. Inclusive, eu posso mandar todas as referências que estão no curso, inclusive, dos artigos, né, que embasam essas coisas todas, né? E vocês estudam. Mas fica aí também o convite para o curso, que era, inclusive, uma ideia, né, que a gente tinha falado com o Rafael, né? Dessa parceria aí com o Gedan. Então, olha, os coordenadores têm acesso gratuito para que eles se instrumentalizem melhor,
sejam melhores coordenadores e consigam, inclusive, passar melhor para os seus estudantes. A ideia é de que para os estudantes, né, do GEDAM, com essa passagem do coordenador, eles estejam mais interessados e possam comprar o curso mais barato. Então, a gente vende a 50% do preço, né, para estudantes. Okay? Beleza, pessoal? Ô, Gregório, muito obrigado por hoje, viu? Eu acho que deu para pegar muito bem a ideia do curso. O curso é mais completo, né? Porque não dá para discutir em 2 horas um curso inteiro. E eu achei muito bom, velho. Tipo assim, superou as minhas expectativas. É um negócio que eu quis trazer de novo aqui no GEDAM, mesmo para quem já fez o curso e tal, porque é um negócio que eu acho que você tem que bater muitas vezes nele para entrar, sabe? É difícil. Não, eu bati muito. Você tem que bater muita cabeça. E aí, eu espero que todo mundo tenha gostado. Vou pedir para todo mundo preencher depois o formulário de feedback que eu mandei no grupo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem mandar para mim, vocês podem mandar no grupo. Eu vou mandar uns links que eu tenho sobre o assunto também, e tudo que o Gregório puder me mandar, eu mando lá também para vocês, beleza, pessoal? Beleza, pessoal, show demais. Vou parar a gravação aqui. Se vocês quiserem depois, então, usar a gravação, para quem não foi, né, eu mando para vocês, tá?